Eu quero vos mostrar aqui algo super interessante e depois disto eu quero meditar um pouco com os irmãos acerca do que veremos aqui. Não irei dar muitos comentários, vou deixar o vídeo rolar para que os irmãos percebam na verdade o que está acontecendo no mundo agora. Eu voltarei daqui a pouco. Vamos acompanhar. Will the dystopian world depicted by George Orwell's 1984 become a reality? O mundo despótico representado por George Orwell em 1984 se tornou uma realidade. According to Microsoft's president Brad Smith, it just might. De acordo com o presidente da Microsoft, Brad Smith, pode ser. For those who haven't read it, 1984 is a dystopian novel written in 1949 that tried to predict a possible future. Para aqueles que têm um leitor 1984, é um romance despótico escrito em 1949 que tentou prever um possível futuro. A future where a state called Oceania had every citizen monitored at all times by an all-knowing, all-seeing Big Brother. Um futuro onde um estado chamado Oceania teve todos os cidadãos monitorados em todos os tempos por um Big Brother onisciente que tudo vê. One of the reasons that your phone can deliver such extraordinary experiences, things like the fastest way to get home, or a show or a podcast you might enjoy, is because it tracks you. Uma das razões pelas quais seu telefone pode proporcionar tais experiências extraordinárias, coisas como a maneira mais rápida de chegar em casa, ou de programa, ou podcast que você possa gostar, é porque ele rastreia você. It tracks information about your behavior and where you go in the world. Now, it turns out that a company is selling that information to police such that they can surveil millions of Americans in their most intimate habits, and they can do it without a warrant. Ele rastreia informações sobre seu comportamento e onde você vai no mundo. Agora, acontece que uma empresa está vendendo essas informações à polícia para que possam vigiar milhões de americanos em seus hábitos mais íntimos. E eles podem fazê-lo sem um mandato. In about 2014, 2015, I could hear clicking in and out of my cell phone. And I told my husband, I think they're listening to my cell phone call. Cerca de 2014, 2015, eu podia ouvir clicando dentro e fora do meu celular. E eu disse ao meu marido que eu acho que eles estão ouvindo minhas chamadas de telefone celular. Without any consent, without like any due cause or warrants or things like that. Without any of that. Sem qualquer consentimento. Sim, sem qualquer coisa dessas. I mean, this sounds like a civil liberties nightmare. It's very stressful. I mean, the harassment is everywhere. Isso soa como um pesadelo da liberdade civil. É muito estressante, quero dizer. O assédio está em todos os lugares. Transportation Security Administration is testing a controversial facial recognition technology, and it could be coming to an airport. A Administração de Segurança de Transporte está testando um tratamento facial controverso, tecnologia de reconhecimento, e pode estar chegando a um aeroporto. Scheme is a pretext for doing collective punishment on adversaries. The fact that they're using facial recognition technology to do this é um pretexto para fazer punição coletiva em adversários. O fato de estarem usando tecnologia de reconhecimento facial para fazer isso. Welcome back to Unfiltered. Listen, I've been warning you over and over, and now the Fed's saying the quiet part out loud. Bem-vindo de volta à audição não filtrada. Eu venho avisando você repetidamente, e agora o federal está dizendo a parte silenciosa em voz alta. They want a digital currency. Ladies and gentlemen, it is the biggest surveillance tool you will ever see in human history. Eles querem uma moeda digital. Senhoras e senhores, é a maior ferramenta de vigilância que você já viu na história da humanidade. Looking forward, rapid changes are taking place in the global monetary system that may affect the international role of the dollar in the future. Olha aqui, mudanças rápidas estão ocorrendo no sistema monetário global que podem afetar o papel internacional do dólar no futuro. And in light of the tremendous growth in crypto assets and stablecoins, we are examining whether a U.S. central bank digital currency would improve upon what is an already safe and efficient domestic payment. E diante do grande crescimento de ativos criptográficos e moedas estáveis, estamos examinando se uma moeda digital do Banco Central dos Estados Unidos melhoraria o que já é um seguro e eficiente sistema de pagamento doméstico.
In California, the state has voted to ban gas-powered cars by 2035. So, in 13 years, all new cars sold in this state where I am right now must be free of greenhouse gas emissions like carbon dioxide, and that paves the way for electric and hydrogen power. Na Califórnia, o estado votou para proibir carros movidos a gás até 2035. Portanto, em 13 anos, todos os carros vendidos neste estado onde estou agora devem estar livres de emissões de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, e isso abre caminho para peças elétricas e de hidrogênio. Com menos de 1/3 de gás de efeito estufa no Reino Unido, as emissões são o setor de transporte. Então, em uma tentativa de limpá-lo, está fora com os velhos bebedores de gasolina para os novos veículos elétricos. Artificial intelligence has enabled advances in decoding brain activity in ways that we never before thought possible. A inteligência artificial permitiu avanços na decodificação da atividade cerebral de maneiras que nunca antes seriam possíveis. All what you think, what you feel, it's all just data. Data that in large patterns can be decoded using artificial intelligence. Afinal, o que você pensa, o que você sente são apenas dados. Dados que em padrões amplos podem ser decodificados com a inteligência artificial. We're not talking about implanted devices of the future. I'm talking about wearable devices that are like Fitbits for your brain. Não estamos falando sobre dispositivos implantados do futuro. Estou falando de dispositivos vestíveis que são como Fitbits para o seu cérebro. Earbuds, headphones, tiny tattoos that you can wear behind your ear. We can pick up emotional states like are you happy or sad or angry. Fones de ouvido, pequenas tatuagens que você pode usar atrás da orelha. Podemos captar estados emocionais, como você está feliz ou triste ou zangado. We can pick up and decode faces that you're seeing in your mind. Podemos captar e decodificar rostos que você está vendo em sua mente. Simple shapes, numbers, your PIN number to your bank account. Formas simples, números, seu número de PIN de conta bancária. Meta acquired this company, Control Labs, in 2019 because major tech companies are investing in helping to make these devices universally applicable as the way in which we interact with the rest of our technology. O Meta adquiriu os laboratórios de controle desta empresa em 2019, porque grandes empresas de tecnologia estão investindo e ajudando a tornar este dispositivo universalmente aplicável, como a maneira pela qual interagimos com o restante de nossa tecnologia. In fact, the coming future, and I mean near-term future, is these devices being the primary way in which we interact with all of the rest of our technology. Rather than a mouse or a keyboard, you can simply swipe with your mind. Na verdade, o futuro próximo, e deixe dizer, o futuro próximo, estes dispositivos serão a principal maneira pela qual interagimos com o restante de nossa tecnologia. Em vez de um mouse ou teclado, você pode simplesmente deslizar com a tua mente. Employees are already having their brain activity monitored, and it very well may be something that we want to embrace as a society. Empregadores podem ter sua atividade cerebral monitorada e usá-la muito bem. Pode ser algo que queremos abraçar. Done poorly, it could become the most oppressive technology we've ever introduced in a wide scale across society. We still have the chance to make it right. Pode se tornar a tecnologia mais opressiva que já introduzimos em larga escala em nossa sociedade, que ainda temos a chance de fazer certo. And something that I think companies should be experimenting with. And that is the use of the technology to make the workplace a more responsive workplace to the individual worker. É algo que eu acho que as empresas poderiam experimentar e que é o uso da tecnologia para tornar o local de trabalho um local mais responsivo para o trabalhador individual. One where humans and robots and AI work seamlessly together in order to optimize a better and healthier workplace. Um lugar onde humanos, robôs e inteligência artificial trabalham perfeitamente juntos para otimizar um local de trabalho melhor. Surveillance of the human brain can be powerful, helpful, useful. It also has a dystopian possibility of being used to exploit and bring to the surface our most secret self. A vigilância do cérebro humano pode ser poderosa, útil,
também tem uma possibilidade distópica de ser usada para explorar e trazer à tona o teu eu mais secreto. Bem, diante de tudo isto que vimos, eu tenho uma pergunta. Ficamos com medo? Alguém ficou com medo disto? Pergunto, ficamos com medo dos homens conhecerem os nossos segredos? Ficamos com medo dos homens nos vigiarem e saber quem somos, o que fazemos, ou em casos mais extremos, como eles disseram, o que pensamos, o que imaginamos? Agora, não deveríamos temer o homem, mas a Deus, que realmente sonda os corações. Meus amados irmãos, existe realmente um vigia do universo. A este nós deveríamos temer. Se nós pegarmos aqui algumas passagens da Bíblia, eu quero meditar consigo nestas horas de sábado. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Abra sua Bíblia comigo, amado irmão, e aproveite esses momentos importantes e especiais do sábado, junto com a sua família. Eclesiastes capítulo 12, verso 4. Nós lemos assim. Verso 14, nós lemos assim. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mau. Amado irmão, nós não precisamos temer o que estes homens dizem, que eles estão vigiando tudo, que as ruas estão sendo vigiadas por câmeras, que as suas contas bancárias podem ser vigiadas. Nós precisamos temer, acima de tudo, o Deus que trará a juízo todas as obras. Atos capítulo 17, verso 31, lemos aqui, 17, verso 31. Pois Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Sim? Você tem algo a esconder diante desse Deus que tudo vê, diante desse Deus que tudo sabe? Romanos capítulo 14, verso 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Há um vigia, o verdadeiro vigia, que sonda os nossos corações. Segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 5, verso 10. Nós lemos assim, amados irmãos. Vemos aqui, verso número 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. É deste vigia que nós precisamos parar e refletir um pouco. É deste vigia que nós precisamos temer, amados irmãos, pois ele vê tudo. Ele sim sonda os nossos corações. Salmos 139. Amado irmão, venha comigo. Salmos 139. Vamos ao verso 1. Primeiro ao verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Verso 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. Vamos saltar para o verso 3. Vamos ler o verso 3, na verdade. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Agora o verso 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Portanto, amado irmão, nós estamos perante um juiz de toda a terra. Esse juiz conhece sua vida, conhece seus pensamentos, conhece suas emoções, sabe quando você se deita, quando você se levanta, ele sabe tudo sobre ti. Não devíamos temer isto, como muita gente fica alarmada. Devemos temer sim o vigia eterno, o vigia celestial. Lemos aqui algumas passagens do Espírito de Profecia. Parecia haver chegado o grande dia da execução do juízo de Deus. 10 milhares vezes 10 milhares achavam-se reunidos diante de um grande trono, sobre o qual estava sentada uma pessoa de aparência majestosa. Vários livros achavam-se diante dele, e na capa de cada um estava escrito em letras de ouro, que pareciam como chama ardente. Conta a corrente do céu. Queridos irmãos, continua. Foi então aberto um desses livros, contendo os nomes dos que professam crer na verdade. Perdi imediatamente de vista os inúmeros milhões que se achavam ao redor do trono
e unicamente os que eram professos filhos da luz e da verdade me prenderam a atenção. E ela diz, ao serem nomeadas essas pessoas, uma a uma, e mencionadas as suas boas ações, sua fisionomia iluminava-se de santa alegria que se refletia em todas as direções. Amém? Nesta visão de Ellen White, os livros do professo povo de Deus, os livros dos que professam crer na verdade, são abertos. E ela diz que ao abrirem-se os livros, ao serem nomeadas as ações, a fisionomia, a face daqueles que fizeram boas ações, que entregaram sua vida ao Salvador, resplandecia de santa consagração, iluminava-se de santa alegria, que se refletia em todas as direções. Sim, nós vimos aqui em Malaquias, capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, o verso número 16. Malaquias, capítulo 3, verso número 16. Assim nós lemos, confirmando esta visão de Ellen White. Vemos aqui, depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam seu nome. Verso 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Verso 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Mas infelizmente nem todos vão conseguir ser aprovados neste juízo de Deus. Lemos aqui uma passagem. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Queridos, mais uma vez, nós estamos perante um vigia, estamos perante um juiz que tudo sabe. Deus não precisa de nenhuma câmera de segurança, não precisa de nenhum aparelho eletrônico, tecnológico, para saber o que a gente é, o que a gente faz. Deus é onisciente. Jamais passaremos no juízo de Deus. Não seremos aprovados no juízo de Deus com as nossas próprias forças ou com os nossos próprios méritos, porque eu e você somos pecadores. Somos pecadores, sim. Deus conhece as nossas ações. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sonda os nossos corações. Por isso que o livro de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 8, nós lemos o seguinte. Escutem aqui, amados irmãos, escutem aqui. Verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Vamos para o capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? No juízo que está decorrendo agora no céu, a sua única esperança é Jesus. Ele quer ser o seu advogado hoje. Ele é a propiciação para os seus pecados. Você quer aceitar Jesus no seu coração? Você quer ter a certeza de que os teus pecados estão perdoados? Vamos terminar. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Nós lemos o seguinte. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Quais são as suas obras, amado irmão? O que você está fazendo nos seus tempos livres? O que você está fazendo às escondidas? Os homens estão ameaçando você com câmeras e você fica com medo. Mas Deus, Ele não precisa de câmeras. Ele vê aquilo que você está fazendo e Cristo retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. Apocalipse 3, verso número 5.
Apocalipse 3, verso número 5. Aqui está. O vencedor. Aquele que vencer o pecado. Aquele que vencer os seus defeitos de caráter. Aquele que vencer os seus pecados escondidos. Sim? O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Neste juízo, só você pode decidir ser aprovado ou não. Não é Deus. Deus não decide por ti. Você é quem decide se salvar ou se perder. A decisão está em tuas mãos. Mas Deus quer tornar-te vencedor. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Você aceita que Cristo faça isso? Se é a sua vontade, se é o seu desejo, venha comigo esta oração. Pai eterno, sabemos que existe um vigia de quem devemos temer. O Senhor diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. Em Eclesiastes o Senhor diz, de tudo o que se tem dito, a suma é, temam a Deus e guardem os seus mandamentos, porque Deus trará a juízo todas as obras. É a Deus que precisamos temer, não é aos homens. Senhor, estamos aqui, conhecemos os nossos pecados, sabemos muito bem o que estamos escondendo e neste momento queremos entregar tudo nas tuas mãos. Perdoa-nos, Senhor, lava-nos, purifica-nos e que a nossa vida diante do universo possa ser imaculada em nome de Jesus. Que os nossos nomes possam ser escritos no livro da vida do Cordeiro. Oramos em nome de Jesus. Amém.